Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso 25º dia da nossa jornada de emagrecimento e saúde na medida. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre esse nosso processo de emagrecimento, né? E de quão árduo é essa trajetória de desenvolvimento, de amadurecimento e de assimilação dos fatos. Como é difícil crescer, como é difícil tomar decisão, como é difícil manter em constância, em equilíbrio, como é difícil dar continuidade aos nossos planos, né? Nada é fácil, nada na nossa vida é fácil. E aí, se você para analisar, né, que eu falo que tudo na vida é processo, e se você começa a fazer uma assimilação de fatos, você percebe que sim, né, nós estamos num processo constante de desenvolvimento, né? Éramos uma semente, fomos gestados, viemos ao mundo e de lá para cá evoluímos muito. Nesse período todo de desenvolvimento, muita coisa aconteceu, muito aprendemos e vários processos em nossas vidas acontecem diariamente e a gente não se dá conta, né? Processo da amamentação, né? De introdução alimentar, amamentação, depois a introdução da pastose, depois a gente aprende a comer sozinho. O processo de aprender a andar, né? Gatinhando, depois se arrastando, depois dando os primeiros passos e caindo. E por fim, a gente nem lembra mais da criança. Pega o rumo e começa a andar por tudo. E depois o processo de aprendizagem mesmo, né? A gente vai aprendendo várias coisas, aguçando vários sentidos, sem se dar conta. E como foi isso? Você não aprendeu a andar do dia para a noite. Teve um processo. Você não aprendeu a comer sozinho do dia para a noite. Teve um processo. Você não aprendeu a ler do dia para a noite. Teve um processo. Então, estamos num processo constante. E aí, isso se torna tão mecânico que não nos damos conta e não valorizamos isso, né? Mas assim, é importante. Não tem como pular etapas. Não tem simplesmente como você botar uma criança que está no processo de aprender a caminhar, um bebê em pé e soltar, porque ele vai cair, né? Então ele tem que aprender, ele tem que desenvolver musculatura, desenvolver equilíbrio, confiança. E nós também, né? Então, trazendo aqui para a nossa vivência de reeducação alimentar, esse processo, né? Então, assim, é reaprender a organizar o nosso comportamento, a nossa visão em relação à alimentação, também esse processo. E por que eu venho falar isso para vocês? Porque eu sei que tem dias que não é fácil, né? É difícil mesmo. E se fosse fácil, não teria sentido. Nada que vem fácil na nossa vida tem valor ou sentido, né? Nós temos por hábito de valorizar aquilo, não vou dizer mais sofrido, mas aquilo que nos foi mais custoso, que demandou de mais dedicação, de mais esforço para ser conquistado. E esse processo de emagrecimento, ele também precisa ter esse processo para não pular etapas, para que você possa internalizar esse conhecimento, essas informações, né, que a gente está trocando aqui diariamente, e que você possa difundir isso na sua prática, mantendo uma constância a longo prazo, para, de fato, após o processo de emagrecimento, se manter magro, né? Porque não adianta fazer procedimento estético, não adianta tomar fórmula, não adianta apenas e tão somente fazer a cirurgia, né, de bariátrica ou outra intervenção cirúrgica que seja. Por quê? Lógico, precisa avaliar cada caso, cada indivíduo, cada situação, cada necessidade, né? Não estou aqui criticando nenhuma dessas alternativas. O que eu quero dizer para vocês é que, mesmo que seja necessária uma cirurgia, mesmo que se faça necessária uma medicação,
mesmo que se faça necessário um acompanhamento profissional a longo prazo, né, com medicação, com terapia e tudo mais, você não vai conseguir abandonar o processo. Por quê? Se você pular etapas, pular o processo, você lá na frente vai ter problema de novo, né? A pessoa que simplesmente não muda o comportamento, o modo de pensar e o modo de agir frente aos problemas, ela está se enganando, se auto-sabotando, está mentindo para si. E aí, ela pode até conseguir emagrecer, mas ela não vai se manter magra. Ou pode até ficar magra, mas não vai ter saúde, né? Qual vai ser o preço disso? Adianta simplesmente ser magro e não ser saudável? Porque nós estamos buscando aqui, mais do que boa forma, saúde, né? Nós não estamos querendo simplesmente um número na balança. Não, muito pelo contrário. Nós queremos um melhor combustível que nos dê mais saúde, mais qualidade de vida, né? Para refletir isso em todos os campos, para ter um espectro maior na nossa vida sob a forma de saúde. E o que é saúde para você? Né? Então, é interessante eu trazer isso para vocês e pedir para que vocês tenham essa argumentação. Lembra que eu já comentei dias atrás que assim, não devemos perguntar por quê, mas assim, o que eu vou fazer frente a isso? Aprender a fazer as perguntas certas, né? E o que eu vou fazer para mudar? Não apenas perguntar por que comigo, por que eu, né? Então assim, por que não funciona? Mas assim, o que eu estou fazendo de errado que não está dando certo? E eu tenho certeza que muita coisa já mudou desde o nosso início, né? São 25 dias. E não serão apenas, então, somente 6 semanas que vocês vão ficar aqui nesse processo. Essa vigilância vai ser constante. Esse senso crítico, essa autoanálise, essa busca por melhores condições é sempre, porque eu falei para vocês que a transformação não tem volta. Não dá mais para você voltar lá para o ventre da mãe, voltar para suas condições de bebê, voltar a ser criança. Por mais que você se proste, muitas vezes, fica lá encolhidinho, querendo se esconder do mundo, não dá mais. Cresceu, ó, pum, explodiu. E aí você precisa assumir a responsabilidade. Essa responsabilidade de dizer, depende de mim. Só você pode se ajudar, né? Você precisa querer. Lógico, você pode buscar ajuda, buscar auxílio, buscar suporte. Mas primeiro você precisa querer e assumir. Frente a isso, né? Criar estratégias e mecanismos para melhorar essa situação. Em algum momento aconteceu alguma coisa que desconectou, né? Então pense, quando somos criança, ou quando estamos criança, como algumas pessoas preferem assim dizer, essa condição de criança, a criança não para um minuto, a criança é enérgica, ela brinca, ela pula, ela gasta energia. Quando ela tá quieta, ela tá deitada no sofá de ponta cabeça com as pernas para cima, né? Eles têm uma disposição. E aí, eu não sei exatamente o que acontece, que é quando a gente vira a chave ali dos 11, 14 anos, nós vamos reduzindo a nossa atividade. Cada vez menos movimentando o corpinho, né? Fica mais sentadinho, mais limitado. E aí, quando chega na fase adulta, então, a gente cria aversão à atividade física e a qualquer coisa que nos demanda esforço. Aí, voltando de novo, lá na fase da criança. A criança está pulando o tempo todo. A criança esquece de comer. Muitas vezes a criança está ali, a mãe está correndo atrás com a comida. Come, come, come. E à medida que crescemos, ficamos mais inativos e pensamos mais em comida. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, quanto mais ocioso, mais tempo temos para ficar pensando na comida. Aquela escassez, né, de atividade física, de atividade, não só física, mas de se ocupar com outras coisas, faz com que nós tenhamos tempo de ficar somente
pensando em comer. E aí vamos começar aquele ciclo. Come um pão, come um biscoito, come uma bolacha, come um chocolate, come uma fruta, toma um iogurte, toma um copo de refrigerante, não é nem um gole, como mais um docinho, como mais uma bobeirinha, pega uma fatia de pão. E aí, aquelas inconstâncias, né? No nosso pico de insulina. Você come 2 pães, estufa. Passa 30 minutos, aquele oco de novo, aquela fome absurda. Você fala, meu Deus, de novo. Vou comer, vou comer, vou comer. O ato de comer muitos carboidratos, muito açúcar e poucos nutrientes, né? Porque você está dando mais base na sua alimentação de produtos industrializados, faz com que você, de novo, alimente mais as bactérias negativas do teu intestino. Todos nós temos bactérias, isso é normal, né? Elas também atuam ali nesse processo da digestão ali embaixo no nosso intestino, elas também são responsáveis nesse sentido. E aí, à medida que nós aumentamos essas bactérias negativas do nosso intestino, nós vamos trabalhar com mais toxinas. E se temos mais toxinas, temos mais inflamação e mais problemas de saúde. Tá? Então, de novo, precisamos melhorar a alimentação. Precisamos fazer as perguntas certas. E o que eu quero hoje dizer para vocês? Nutri, o que você está querendo dizer? Se observe. Olha para o teu corpo. Não é normal sentir dor diariamente. Não é normal essa irritabilidade. Não é normal essa pele com alguma alteração. Não é normal muita coceira no ouvido. Não é normal desconfortos gástricos, desconforto intestinal, intestino preso, né? Então não é normal. Não é normal você viver com fome. Não é normal você não dormir à noite. Então precisa se conhecer. À medida que você vai melhorando, né, a sua alimentação nesse processo, que é o que eu estou propondo para vocês, que eu estou trazendo para vocês diariamente. Não se recrimine tanto, não se puna tanto, valorize seus esforços, melhore a sua alimentação todos os dias. Micro e pequenos hábitos têm valor, né? Devagar também se chega. Então não sejam radicais, não pensem apenas e tão somente em 6 semanas. Pensem em 6 anos, em 16 anos, em 26 anos. Hoje você tem qual idade? Como você espera chegar daqui a 10 anos? Como vai estar a sua saúde? Né? Então, assim, à medida que você vai melhorando a sua alimentação, a alimentação vai melhorando a sua vida. E aí, não estou dizendo que, eventualmente, você não possa se permitir comer algo, né, de diferente, que você não possa vir a comer, né, um produto industrializado. A vida vai seguir, né? A gente não vai se envolver dentro de uma bolha e ficar escondido lá, isolado do mundo. Não. Passado esse problema aí da pandemia que nós estamos vivendo hoje, e Deus queira que vai ser muito em breve, nós vamos retomar a nossa vida, a nossa rotina, a nossa vida social, com o comportamento restaurado. Olha que beleza. E aí, mais do que nunca, né, vamos precisar estar supridos, abastecidos e munidos de boa condição física, né, e de saúde. Então, pense em coisas simples. O simples também funciona, mais do que nunca, né? Menos é mais, principalmente na alimentação. Então, menos industrializado, menos trigo, menos excesso de produtos lácteos, né? De lactose, para quem mais ainda tem problema. Menos açúcar, menos corante, menos conservante. E aí coloquem mais produtos naturais, mais hortaliças, mais água, mais frutas, mais constância, mais cuidados no preparo da alimentação, né? Cozinhar é um ato de amar, lembre disso. Então, assim, se você quer demonstrar
mais afetividade, então envolva a tua família nesse processo. Tragam as crianças para a cozinha, gente. Isso é importante, é fundamental. As crianças hoje em dia não estão sabendo nem o que é um abacate. Então, assim, agora não, mas quando voltarmos, né, no nosso normal, leve uma criança na feira, numa quitanda, deixe ele sentir cheiro, dele tocar. Você também, né? Eu tenho frutas, tem muita coisa que eu não conheço. Então, quando vocês pensarem até em viajar, veja se naquele lugar tem uma feira, se tem alguma coisa diferente, se tem algum alimento regional, alguma fruta típica. Tira a trava do olho, né? Busque outras formas de sentir prazer na vida, além de só ficar limitado na comida. Tenha curiosidades, principalmente de conhecer tudo aquilo que Deus nos oferta, né? Como sob forma de alimentação. Porque eu, de verdade, eu às vezes, assim, eu não me conformo quando eu falo assim, ó, para de comer industrializado. E a pessoa olha, vira pra mim e fala assim, mas o que eu vou comer? Como o que eu vou comer? O que se comia antigamente? Né? O que se comia nos primórdios da civilização? Então, vamos trazer a alimentação para o mais simples possível. Eu lembro que na minha infância, tô falando aí de 30 e poucos anos atrás, macarrão era no final de semana, refrigerante, só para vocês terem ideia. Eu tomei refrigerante na minha infância. Era uma gasosa, vocês sabem disso, uma garrafa de 600 ml, acho que é como se fosse de cerveja hoje, né? A garrafa igual aquela de tubaína gasosa, 600 ml e dava para a família inteira. Era uma garrafa para a família inteira. E nós tomávamos aquilo eventualmente, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando tinha alguma data especial, eu não lembro ao certo. Mas, e hoje? Hoje todo mundo toma refrigerante o tempo todo, né? Todo mundo, que eu digo, grande parte da população. Então a gente precisa rever o nosso conceito, né? Então o leite que nós tínhamos em casa era o leite puro. Nós íamos buscar num leiteiro, né? Ou o leiteiro entregava em casa. Os ovos eram os ovos puros. A salada, todo mundo tinha por uma hortinha perto, próximo, né? O pão que nós comíamos, gente, era o pão caseiro, de fermentação natural. Então, assim, não é exatamente o trigo que está fazendo mal para nós, o excesso, né? Então, assim, o trigo realmente vai fazer mal para quem tem tolerância ao glúten. Para nós que estamos inflamados, o que está fazendo mal é esse excesso, porque ele é convertido em açúcar no nosso organismo. E comemos trigo, né, quase que 90% do dia, então tá errado. Mas quando você chegar no seu peso saudável, ajustado, você vai poder introduzir isso, né? Mas tem que ter lá o equilíbrio de macronutriente, proteína, carboidrato e lipídio na medida. E aí, se a gente equilibrar isso, que daí lá na frente eu vou mostrar para vocês como que funciona, vocês vão manter a alimentação e o peso de vocês regular e estável e sustentável, plenamente, com saúde. E é isso que eu quero passar para vocês nessa mensagem do dia de hoje. Pequenos hábitos funcionam. Mudanças, né? Se vocês têm o hábito de muito tempero industrializado, vai desmamando desse tempero. Vai descobrindo novos temperos. Vai plantando um temperinho, uma cebolinha num vasinho em casa, né? Crie esse hábito, cebolinha, salsinha, coentro, algumas ervas. Ensinem essas coisas, cultivem isso na casa de vocês. Porque a comida da dieta, ai, eu tô enjoada, não aguento mais comer. Como é que você não enjoa de café com leite e pão com margarina que você comeu 30, 40 anos da sua vida? E outra, você comia arroz, feijão e carne 30, 40 anos da sua vida todo dia e não enjoa. Tudo vai do tempero. Então, assim, coloque um pouco mais de tempero, um pouco mais de cuidado, mude a apresentação, né? Hoje tem muita receita na internet. Torne essa refeição e esse momento interessante e atrativo, que o prazer e a motivação vem. E aí fica fácil de seguir em frente, rumo à busca da nossa saúde. Beijo, gente!
Fiquem com Deus e amanhã eu volto falando mais algumas coisinhas aí sobre a nossa alimentação e esse nosso estilo de vida. Fiquem bem!